Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Salmo 121. Cântico de peregrinação. Vou fazer a leitura destes versículos. Peço a todos que acompanhem detidamente. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus, louvamos, bendizemos a Ti, porque o Senhor tem de fato nos guardado. O Senhor tem sido nosso protetor. O Senhor é aquele que redime os homens, é aquele que perdoa os pecados, é aquele que realiza em cada um daqueles a quem o Senhor chama uma grandiosa obra. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o teu povo se encontra aqui neste lugar, grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e disposto, ó Deus, a te servir, porque sabemos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a adoração. E também, ó Deus, as nossas vidas te pertencem, porque foi o Senhor quem nos criou. E nós, ó Deus, então pedimos que fale agora ao nosso coração, que nos traga, ó Deus, a instrução devida nessa manhã. Nos ajude a caminhar perto de Ti, na certeza de que no Senhor, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E é em nome dEle, em nome do Senhor Jesus, nós também fazemos essa oração. Amém. Meus irmãos, quem de nós garante que saberá lidar bem com todos os desafios que nós encontraremos em nossa trajetória? E quantos de nós seria capaz de escapar ileso dos perigos que envolvem uma longa e árdua jornada? Quem de nós não deseja ou não precisa ser protegido e socorrido nas diversas necessidades que surgem? Às vezes, as incertezas próprias dessa nossa finita existência nos levam a viver dias de aflição intensa. Às vezes, o silêncio tranquilo da noite é interrompido por um enorme barulho. Às vezes, um simples exame de rotina nos coloca diante de um assustador diagnóstico. Às vezes, ao sair de casa ou ao retornar, podemos ter que atravessar lugares ermos que nos expõem ao perigo ou ao ataque de homens violentos. De repente, alguém descumpre o contrato e tenta nos aplicar um golpe. De repente, o bairro inunda e a estrutura da casa se abala no temporal. De repente, alguém em algum país imaginou que seria um dia como outro qualquer, mas o estrondoso som de uma bomba anuncia o início de uma nova guerra. De repente, um boato que acaba com a nossa paz. De repente, uma crise que tira o nosso emprego. De repente, o mundo vai dormir em uma aparente normalidade e acorda assombrado por um novo vírus que desnorteia nações e famílias por toda parte. E nos acostumamos, então, nesses períodos, a ouvir falar em hospitalizações e sequelas. A morte, a fragilidade da vida, o universo vasto a nos cercar. E aqui estamos nós precisando vencer os nossos grandes temores externos e internos. Levamos conosco os nossos equipamentos de segurança. Não abrimos mão dos nossos cadeados, não abrimos mão dos nossos alarmes, dos nossos celulares para fazer uma chamada de emergência, se for necessário, e outros instrumentos que possibilitem uma defesa imediata. Até tomamos cursos de defesa pessoal, mas algo nos diz que isso não é suficiente.
Não esquecemos o kit dos primeiros socorros, o cartão do plano de saúde, matriculamos os nossos filhos nas melhores escolas que nós podemos, porque queremos vê-los a salvo de tudo que é pernicioso nesse mundo. Mas algo nos diz que isso não é suficiente. E então nós procuramos equilibrar a alimentação, fazer exercícios físicos, trazemos os familiares e amigos para perto de nós, formamos as nossas caravanas de viagem, mas algo ainda nos diz que isso não é suficiente. Tudo o que nós queremos é seguir em paz o nosso caminho. Mas alguém pode nos manter seguros? Alguém pode nos escudar do mal? Alguém pode nos livrar das preocupações, das tentações, das confusões? Meus irmãos, não esperem que eu lhes convide aqui para uma vida sem sobressaltos. Não esperem aqui a exposição mentirosa dos teólogos da prosperidade, não esperem falsas promessas nem falsas esperanças. Não vou dizer que como crentes nós estaremos sempre distantes de transtornos, não vou dizer que os povos se reconciliarão em esforços coletivos de boa vontade, e não vou dizer que as crianças podem brincar no parque sem supervisão. Eu não vou dizer que é possível transformarmos esse mundo em um paraíso, porque até que Cristo volte, definitivamente isso não vai acontecer. Mas algo nós podemos afirmar. A graça de Deus, a bênção de Deus e a presença de Deus farão toda a diferença. Fazem toda a diferença. Porque todas as vezes que nós saímos e regressamos, todas as vezes que nós concluímos um pequeno percurso, todas as vezes que nós aniversariamos e completamos então mais um ano de vida, todas as vezes que alguém tentou nos destruir e fracassou, todas as vezes que nós superamos problemas que pareciam ser muito maiores, todas as vezes que o nosso salário pagou as nossas contas, todas as vezes que a igreja abriu as suas portas em um domingo pela manhã, confiando que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, todas as vezes, meus irmãos, em que nós clamamos e as estratégias dos perversos foram desmontadas, todas essas vezes houve um responsável direto. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O texto enfatiza isso, porque quem é o personagem central, quem é o personagem de destaque no Salmo? Quem é o ator principal desse enredo? Não é o forasteiro de Israel carente de tudo, e não é nem mesmo o povo de Israel que adora aquele de quem eles dependem, tanto na estrada como no destino final. Imaginem, meus irmãos, aqueles judeus que partiam de diferentes regiões para a cidade comum de Jerusalém. Conforme nós já explicamos, estes eram salmos entoados em momentos de festividade, em que o povo de Deus se organizava e se dirigia para a cidade santa, a fim de se reunirem e prestar a Deus culto. Eles enfrentariam na viagem o calor, o frio, a escuridão. Os homens seguiam acompanhados das suas mulheres, crianças, com a noção de que os assaltantes ou os animais ferozes poderiam surpreendê-los. Nesse contexto, eles eram lembrados de que o socorro vem de Deus e de que o Senhor era quem os guardava. No texto de 8 versículos, temos ao menos 5 referências diretas ao Senhor que se somam a outras menções mais sutis e que deixam claro: Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o vigia de Israel, que acompanha atentamente os nossos passos. Ele é aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas e a quem todos os homens são devedores. Os israelitas saíam sabendo onde queriam chegar e desejando o templo em que se abrigaria o conjunto dos peregrinos piedosos. Mas eles saíam e andavam dizendo: que o Senhor seja conosco nessa caminhada, que Ele cuide de nós até o fim, que as suas bondosas mãos estejam sobre nós. Não é sobre isso, irmãos? Não é também isso que nós queremos? Esse salmo permite então que nós discorramos a respeito. E que nós falemos aqui, em nossa exposição, sobre a proteção de Deus em 3 níveis.
Didaticamente, meus irmãos, eu pretendo mostrar o socorro de Deus na nossa caminhada, o socorro de Deus na caminhada cristã, mas este socorro se dá em 3 níveis. Nós podemos falar aqui sobre a proteção de Deus, o socorro de Deus no espaço, no tempo e no modo. Esse será o nosso tema de hoje, então. Socorro de Deus na caminhada, no espaço, no tempo e no modo. Vocês lembram das aulas de gramática? Quando nós aprendemos sobre os advérbios de lugar, de tempo, de modo. Nós vamos usar um pouco desse conceito emprestado para entender as ações de Deus em nosso favor a partir das declarações que esse salmo faz. Então comecemos aqui explanando o socorro de Deus no espaço. Porque ao avançar no percurso, os hebreus trafegavam por lugares rochosos, por ladeiras íngremes. A natureza, às vezes, era uma aliada e, às vezes, era uma adversária ferrenha. Eles levavam animais para serem sacrificados e outros animais serviam como meio para transportá-los e também para transportar as suas coisas. Era muito pó que se levantava. Era muita força que eles precisavam fazer. Era muita paciência para suplantar a exaustão. A caminhada era lenta e tinha muita pedra, muita rocha, muito obstáculo no meio do caminho. Então os viajantes viam as suas limitações, avistavam os montes e perguntavam: de onde me virá o socorro? São os pequeninos homens contemplando a imensidão e por mais que isso os humilhem, eles sabem que não darão conta sozinhos. Então a pergunta que fazem é: de onde? Ou de que lugar pode vir o socorro? E a melhor coisa então, meus irmãos, de quem? De quem pode vir o socorro? Não existe a menor dúvida. O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se os meus olhos se perdem no infinito, se o alcance deles é tão limitado que eu mal consigo interpretar ou dimensionar todo o ambiente, toda a conjuntura, eu olho para Deus e sei que o meu socorro não vem de um lugar simplesmente, mas vem de uma pessoa que estará comigo em todos os lugares. Sim, meus irmãos, o meu socorro vem do Senhor. Essa também é a palavra de homens crentes que miram o horizonte, que pensam no Monte Sião, no lugar da adoração, para onde eles querem se dirigir. Porque é lá, no monte do Senhor, no culto do Senhor, na comunhão com o Senhor, que está o nosso descanso. Ali nós vamos descansar. É ali que tudo vale a pena. O percurso, então, pode ser difícil, o deserto pode ser difícil, a logística pode ser difícil, mas a presença de Deus faz tudo valer a pena. A presença de Deus, o socorro de Deus, o alívio, a paz que vem de Deus, é tudo que nós precisamos. Entre os pagãos antigos, era comum a prática de ir aos montes para fazer rituais e para buscar algum tipo de contato com a divindade. Numa lógica de que se eu for para um lugar alto, eu me aproximo de Deus, de alguma maneira. Com isso, o salmista poderia estar dizendo: eu ergo os meus olhos para as colinas, mas não é dos lugares altos que o meu socorro vem, não é dos deuses falsos que o meu socorro vem. O meu socorro vem de quem criou os montes, o meu socorro vem de Yahvé, o Deus do pacto, o único que não se confunde com a sua criação, e justamente por isso criou os céus e a terra. Sim, irmãos, o céu e a terra não são o resultado de uma explosão cósmica aleatória. O céu e a terra foram trazidos à existência pela palavra de Deus com propósito. Então nós podemos confiar. Porque estando com o Senhor no caminho, estando com Ele na entrada e na saída, estamos bem. Se Ele criou o céu e a terra, não há espaço nesse mundo que Ele não ocupe, não há astro no firmamento que Ele não mova, não há 1 metro quadrado que não pertença a Ele.
Ele é onipresente, Ele é aquele que, como diz o profeta, está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores lhe são como gafanhotos. No meio do oceano, ou para além da atmosfera terrestre, nos tornamos menores do que a cabeça de um alfinete. É isso que eu e você somos, imperceptíveis, em um mundo tão grande. Nós armamos as nossas tendas minúsculas enquanto caminhamos aqui, mas Ele estende os céus como cortina e os desenrola para neles habitar. Se os fenômenos naturais do céu e da terra podem gerar algum empecilho adicional, é muito bom saber que aquele que os criou e aquele que domina sobre eles está conosco. O Senhor está conosco e nos ajudará. A cada passo que damos, o Senhor está conosco. Em meio aos arbustos volumosos, Ele estará conosco. Em meio aos espinhos perfurantes, Ele estará conosco. Nos bosques e campinas, nos vales e riachos, nas trilhas acanhadas, nas passagens largas, nos ambientes fechados e a céu aberto, nas fendas estreitas e nas cavernas, Ele estará conosco e nós não precisamos temer. Em todos os lugares, irmãos, Deus está conosco. É nisso que nós temos que crer. Ele está conosco no trânsito congestionado, Ele está conosco no campo missionário, Ele está conosco no tumulto das cidades, Ele está conosco no corredor do hospital, Ele está conosco no leito de morte, Ele está conosco no almoço da família, Ele está conosco na multidão que não nos enxerga, Ele está conosco na solidão do quarto. Nós podemos desfrutar do socorro de Deus no espaço, nos diferentes espaços. Louvado seja o Deus, irmãos, que nos acompanha, o Deus que nos carrega junto, o Deus que nos permite andar ao lado dele, por onde quer que caminhemos. Mas nós aprendemos aqui também que o socorro de Deus se dá no tempo, se manifesta de uma forma temporal. Porque, observem, irmãos, o socorro de Deus se dá no tempo e através do tempo. O verso 6 fala que de dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. Isso lembra muito a experiência do Êxodo. E provavelmente o salmista tinha esse fato em mente, porque ao longo dos 40 anos, rumando à terra prometida, o Senhor esteve com eles. Durante o dia, diz a Bíblia, em uma coluna de nuvem, protegendo-os do sol escaldante, e durante a noite, em uma coluna de fogo, aquecendo-os do frio e iluminando o caminho. Ali o Senhor cuidou de Israel, a ponto de se dizer no livro de Deuteronômio, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. E a gente sabe muito bem, quando fazemos uma caminhada muito longa e não temos talvez o devido preparo, é comum que a circulação sanguínea não seja mais adequada e então as pernas incham. Mas nesse caso não, eles andavam e Deus os preservava desse modo. Mas sabe algo que me intriga aqui, irmãos? O esperado era que as vestes deles envelhecessem com o passar do tempo. Mas quem é que tem domínio sobre o tempo? É o Senhor. O Senhor domina sobre o tempo e sobre os efeitos do tempo. Isso fica claro, por exemplo, quando Jesus transforma a água em vinho. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando Jesus transforma a água em vinho, o vinho novo, fruto do milagre que Jesus acabou de operar, tem sabor de vinho envelhecido, que era muito melhor ao paladar. Por isso, então, o Senhor Jesus demonstra o seu poder e Ele pode ensinar os seus discípulos a não viverem temerosos quanto ao amanhã. Porque o dia de hoje e o dia de amanhã estão também no controle de Deus. Então, textualmente, Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, nós tendemos a padecer bastante quando excessivamente fazemos uma espécie de viagem, uma espécie de transição mental para o futuro. E nós somos especialistas nisso. Queremos deixar tudo preparado para daqui a 20 ou 30 anos.
E não tem nada de errado em se planejar, mas aí vem Deus e diz: calma, porque eu criei vocês como seres responsáveis e vocês podem ser diligentes e fazer os seus planejamentos, mas saibam que quem controla o futuro sou eu. Vocês são regidos em grande parte pelo tempo, vocês andam com o relógio para lá e para cá o tempo todo. Mas quem rege o próprio tempo sou eu. Quem sabe o que vai acontecer daqui a 2 séculos, quando nenhum de vocês estiver mais aqui, sou eu. Então planejem as suas vidas, mas confiem em mim. Planejem suas viagens, mas confiem em mim. E deixem a sua vida nas minhas mãos, deixem o amanhã comigo. Eu sei que para vocês o meio-dia é muito diferente da meia-noite, mas para mim é tudo igual. Tudo igual. E eu garanto que enquanto eu estiver com vocês, vocês terão segurança em mim. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. E o verso 8 diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. De dia e de noite significa uma proteção ininterrupta. Desde agora e para sempre indica um socorro constante. A verdade, irmãos, é que o dia e a noite fazem a sua transição e o Senhor continua nos guardando. No compasso do cotidiano, na dinâmica dos acontecimentos, na entrada, na saída, o Senhor continua nos guardando. As estações do ano se sucedem e o Senhor continua nos guardando. As diferentes fases da nossa vida também se apresentam e o Senhor continua nos guardando. Ele é conosco como sempre foi e sempre será. Ele transforma o nosso coração, toma aqui a nossa mão e nunca mais a solta, nem permite que nós sejamos dela arrebatados. O Senhor segue conosco da conversão à glorificação, passando pela santificação. Ele está conosco a cada nova etapa, em cada nova conquista, em todo o processo de amadurecimento que nos envolve. Ele está com seus filhos, da juventude à velhice. O Salmo 37, verso 25 diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. É uma forma de ele dizer: o tempo passou e eu já vi muita coisa acontecer, mas tem uma que eu nunca vi. Eu nunca vi Deus deixar um servo dele de lado. O tempo passa, mas o auxílio de Deus não acaba. É inesgotável. E ainda bem. Por causa das nossas percepções falhas, irmãos, por causa das lacunas que nós não sabemos preencher, não é incomum que tentemos encaixar Deus em nosso sistema de pensamento. E inadvertidamente, então, buscamos situá-lo à nossa perspectiva temporal. Porque nós avaliamos tudo dentro desses conceitos que nós temos, mas nós somos pequenos. Então, por exemplo, nós olhamos para a nossa trajetória e percebemos que muitas diferenças vão surgindo. Nós não somos os mesmos de tempos atrás, não é? Você não é provavelmente a mesma pessoa no sentido de que você não pensa exatamente igual, ou você aprendeu, amadureceu. Então, aquele indivíduo de 10 anos atrás não é mais o mesmo indivíduo de hoje. Mas ainda que nós não sejamos os mesmos em todo o tempo, as Escrituras Sagradas dizem que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Podemos ter a impressão de que Deus estava mais próximo de nós em um passado distante, ou que Ele nos socorre apenas em alguns momentos pontuais, ou ainda que só poderemos contar com Ele de fato quando estivermos na glória celestial, ou que Deus se atrasou. De repente a gente pensa que Deus se atrasou, ou que Deus está muito adiantado, não era para acontecer isso agora. Mas o que nós lemos na Bíblia, irmãos, é que Deus tem o controle absoluto do tempo e tudo que Ele faz tem um propósito. Ele não está preso ao tempo como nós, Ele transcende o tempo. Por isso notem que o texto dá um salto. O texto dá um salto do tempo para a eternidade. O Senhor te guardará desde agora e para sempre. Que expressão maravilhosa. É para sempre. A nossa caminhada com Deus pode ter um início, mas não tem um fim. Começa nesse mundo, segue no porvir, desde agora e para sempre. Adoniran Judson, um missionário
que atuou na antiga Birmânia, hoje Mianmar, na Ásia, em certa ocasião, disse: Deus não me guiou tão ternamente até aqui para me abandonar bem diante dos portões celestiais. Essa é a convicção que o crente tem nas coisas que ele faz. Deus está conosco do início até o fim. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho, nem próximo da chegada. Ele estará conosco até o final. Por fim, meus irmãos, queremos falar sobre o socorro de Deus no modo. Falamos até esse instante sobre o socorro de Deus no espaço, o socorro de Deus no tempo, mas eu gostaria de falar agora sobre o modo como se dá esse socorro de Deus que nos é tão fundamental. E existem existem frases nesse salmo que nos deixam completamente maravilhados, como no versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Uma tradução possível aqui para essa palavra é escorreguem. Então, o texto está dizendo que Deus vai manter o nosso passo firme. Ele não permitirá que o seu pé vacile, ele não permitirá que você escorregue. Lembrem-se, irmãos, esse salmo era cantado por peregrinos viajantes que estão indo para Jerusalém em uma das 3 grandes festas religiosas que os judeus observavam. Esse trecho do hino realmente é apropriado para aquela marcha que eles iriam empreender, porque eles iriam caminhar muito. E seria normal considerar que fisicamente eles se sentissem a certa altura combalidos depois de várias horas, depois de vários dias, mas ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quando suas pernas não aguentarem mais, eu te sustentarei, eu não te deixarei prostrado. Entretanto, irmãos, pensem nisso também como sendo algo de natureza espiritual, porque esse é o sentido maior. Por exemplo, o Salmo 17, verso 5 diz: os meus passos se acostumaram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Os nossos pés não resvalam quando eles estão firmados nas veredas de Deus. Asaf, lembra dele? Asaf inicia o Salmo 73, você lembra como? Dizendo que os seus pés quase resvalaram e que pouco faltou para que se desviassem os seus passos. Por que o desfecho não foi esse, eu pergunto aos irmãos? Por que Asaf não sucumbiu tragicamente de vez? Porque Deus não deixou. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E eu pergunto então para você, cristão, o crente que confia em Deus, século 21, por que nós continuamos a perseverar na fé? Por quê? Por que os nossos pés não resvalam? Por que nós não caímos? Por que nós não nos afastamos? Porque Deus não permite que venhamos a decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Confissão de fé de Westminster. Ele nos sustenta. Ele nos segura. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você não entender as coisas que estão acontecendo, quando a sua interpretação for uma interpretação deturpada da realidade, como era o caso de Asaf. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você tiver crises existenciais. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você quiser desistir de tudo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você achar que as tarefas que você tem, ou que o fardo que você carrega, é pesado demais para suportar. O próprio Asaf deu um testemunho tremendo naquele mesmo salmo, dizendo: no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A minha carne
apodrece, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza da minha vida. Podem ter certeza, meus irmãos, de que virão dias em que o nosso coração e a nossa carne irão desfalecer. Mas nesses mesmos dias, Deus ainda será a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. A epístola de Judas diz no verso 24 que Deus é poderoso para nos guardar dos tropeços e para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Prestem atenção nisso. Somente Deus pode impedir a nossa queda. Só Deus impede a nossa queda. Somente Deus pode fazer isso. A verdade, irmãos, é que nós temos os pés trôpegos. Os nossos joelhos dobram. Muitas vezes perdemos o equilíbrio, nos sentimos esgotados, exauridos, atormentados. Nesse mundo, meus irmãos, são tantos devaneios, loucuras, lamentos, decepções, tentações, invejas, afrontas, dúvidas, armadilhas, insinuações maliciosas. São tantos pavores que só tem uma razão para que eu e você se mantenha de pé. O Senhor Deus, é a nossa rocha, é a nossa força. Ele não permite e não permitirá que os nossos pés vacilem. O texto segue: não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, Deus se coloca aqui agora na figura de um guarda, um vigia, que está atento, que olha para nós. Irmãos, como era importante no mundo antigo que a vigilância fosse bem feita. Eu sei que, na verdade, em todo tempo é assim, hoje é assim também. Mas precisamos pensar aqui no salmista e no contexto dele, porque estamos falando de um período muito remoto, sem energia elétrica. Estamos pensando em algumas exposições a que ele e outros estavam. Então, meus irmãos, é possível imaginar naquele cenário como era essencial que a vigilância fosse bem feita. Então, as pessoas se revezavam, alguns dormiam, outros precisavam ficar acordados. Isso acontecia durante as campanhas militares, isso acontecia nos deslocamentos das caravanas, e isso precisava mesmo acontecer. Certas pessoas se dedicavam mais a esse tipo de função, mas o fato é que se o vigia falhasse, se o vigia dormisse, então aqueles que estavam sob a sua responsabilidade estariam também em sérios apuros. Mas Deus é um vigia extremamente confiável. Cada pessoa é de um jeito, eu não sei, tem gente que costuma se dizer, né? Tem gente que é do dia, tem gente que é da noite. Você é do dia ou da noite? Tem gente que trabalha melhor e rende melhor durante o dia. Tem gente que trabalha melhor, rende melhor durante a noite. Mas em algum momento você vai ter que dormir. Porque não dá para ficar o tempo todo aceso, acordado, atento. Em algum momento a gente cochila. Em algum momento os nossos olhos desabam. Não tem jeito. Mas Deus está atento o tempo inteiro. Deus está percebendo tudo o que acontece o tempo todo. Deus está controlando tudo o tempo todo. Ele não perde um segundo da história, um compasso, nada. Um detalhe não escapa. Deus é um vigia extremamente confiável. Na versão King James, a tradução aqui para o não dormita é não cochila. Então o que o texto está dizendo também é isto, quer dizer, Deus não cochila, Ele não fica desatento um segundinho sequer, Ele não dormita. Significa que Ele é um vigia que nem cochila, muito menos pega no sono pesado. E as duas coisas acontecem com a gente, né? Às vezes a gente cochila, às vezes a gente pega no sono pesado. Isso não acontece com Deus. Lembram de Elias desafiando o Baal e dizendo, gritem mais alto, porque talvez ele esteja dormindo? Isso não acontece com Deus. Ele não precisa
desse repouso, desse descanso. Diferente de nós, ele não se cansa. É interessante que ao dizer que Deus não dorme nunca, o texto implicitamente nos convida a dormir. Se Deus não dorme, eu posso dormir sossegado, quando for necessário. Só não posso dormir o tempo todo, né? Mas eu posso dormir no momento apropriado, porque Deus está velando, guardando cada um de nós. É interessante que, então, meus irmãos, o texto nos tranquiliza nesse sentido. Na verdade, até podemos dizer que vivemos em uma época em que as pessoas têm dormido muito pouco. Não é? Os números mostram isso cada vez mais. As nossas horas de sono diminuem, enquanto aumenta o ritmo frenético das nossas atividades. As pessoas estão o tempo todo operando suas máquinas, estabelecendo suas conexões, respondendo mensagens, e isso pode ser sintomático do quanto nós estamos convencidos de que devemos respaldar a nós mesmos. Charles Spurgeon já dizia que ninguém está tão seguro como aquele a quem Deus guarda, e ninguém corre tanto perigo como aquele que se autoprotege. De fato, nós podemos acreditar que o sono é para os fracos e que nós não devemos pregar os olhos se nós quisermos proteção ou algo melhor para a vida. De repente vem Deus e nos diz, quer saber, você é fraco mesmo. Por isso você precisa dormir, e por isso você precisa de mim, que sou forte e todo-poderoso. Eu não tenho necessidade alguma de dormir, mas você tem. Então, vá descansar um pouco e deixe que eu vigie o seu caminho, deixe que eu providencie o que você precisa. O verso 5 diz, o Senhor é a sombra à sua direita. Os salmos estão repletos dessa imagem, da imagem de como Deus projeta a sua sombra sobre nós, como se o Senhor fosse um pássaro, que estendesse as suas asas para nos cobrir, para nos abraçar. Há um, por exemplo, que diz, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Há um outro que diz, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Outro diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. E tem outro que todo mundo aqui conhece, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É possível também a compreensão, irmãos, de que Deus vai ao nosso lado como a nossa própria sombra. Você consegue perder a sua sombra de vista? Não. Você se desvincula da sua sombra? Não. A sua sombra acompanha você por onde você for, não tem como se livrar dela. E no bom sentido, isso se aplica também a Deus. A nossa sombra nos acompanha por onde vamos. O Senhor é a sombra à nossa direita. Vejam o verso 7, então, o Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. Alma. O Senhor cuida de nós inteiramente. Ele nos guarda do mal, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele guarda o nosso corpo e a nossa alma, Ele guarda o que é material e imaterial, Ele nos cura e nos trata da doença do organismo e da doença do egoísmo. Ele trata o que é externo e o que é interior. Ele corrige os nossos procedimentos, mas também os nossos sentimentos. O mal que vem de fora, o mal que se aloja na nossa mente, o Senhor nos guardará de todo mal e guardará a nossa alma. Por fim, eu preciso dizer, irmãos, que de nenhuma outra forma o socorro do Senhor se faz mais notório e mais belo do que em Jesus Cristo. A grande prova de que nós precisávamos desesperadamente ser socorridos é que depois de termos caído em pecado, em absoluta miséria espiritual, o Filho de Deus veio a esse mundo para nos salvar da condenação,
para nos livrar da escravidão, para impedir a concretização dos intentos de Satanás e para nos reorientar de volta ao lar celestial do qual nós estávamos tão distantes e alienados. Em Jesus, o socorro veio no tempo. Quando chegou a plenitude do tempo, ouvindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O eterno Jesus entrou no tempo e no espaço. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se identificou conosco nos lugares onde nós menos poderíamos esperar que Deus estivesse. Quem imaginaria que Deus poderia estar em uma simples manjedoura, ou em uma horrível cruz, ou depois em um túmulo que logo se tornou vazio, mas foi por estes lugares que Jesus passou. Esses lugares marcaram a história da redenção, porque Deus se identificou conosco assim. Ele esteve entre nós. Esse foi o modo que Deus agiu para nos socorrer. Então, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, mas que veio à terra. E se tornou tão próximo que os pecadores podiam tocá-lo e receberem cura e restauração. O nosso socorro vem do Senhor que não dorme, mas que aqui esteve. E quando aqui esteve, compartilhou da nossa natureza, se acomodou nas nossas camas, sem jamais perder o controle de tudo. O nosso socorro vem daquele que no Calvário triunfou sobre todos os nossos inimigos. E é por isso que nós não precisamos temer absolutamente nada, nem mesmo a morte. Ele é o valente, o mais valente, que exorcizava e humilhava os demônios, tirando do diabo a sua armadura e dividindo os seus despojos. Ele nos guarda do mal. Como nós aprendemos a pedir na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal ou do maligno. O meu socorro vem de alguém que afirmou ser o único caminho que leva ao Pai. E que me chamou para fazer com ele uma viagem que começa aqui, mas termina em um céu de glória. Alguém que prometeu estar comigo, desde agora e para sempre. Alguém que disse para os discípulos, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E estaremos com ele pelos séculos dos séculos. Que tenhamos isso em mente, irmãos. Que nada nesse mundo nos abale. Que nada nesse mundo nos abale. Porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem nos abençoa e nos guarda. Que o Senhor esteja conosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de infinita graça e misericórdia, Deus de toda bondade, quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, e onde nós estaríamos? Não fosse a Tua companhia, a Tua presença, Tua direção. Mas o Senhor está conosco, no tempo, no espaço, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco aqui, agora, nesse lugar, está conosco quando sairmos daqui. Certamente o Senhor nos acompanhará. O Senhor nos trouxe até esse lugar, o Senhor conduz a nossa vida para lá e para cá. Quando estamos peregrinando nesse mundo, fazendo curvas, buscando alcançar os objetivos, o Senhor está conosco, na nossa trajetória, nas nossas inquietações, nas nossas diferentes experiências. Como é bom saber, ó Deus, que nós não estamos sozinhos. Como é bom dizer com confiança o que o salmista disse. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dorme, não dormita o guarda de Israel. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Nós nada somos, ó Deus. Mas nós tudo temos. Nós temos o Senhor.
E isso nos basta. Oramos em nome de Jesus. Amém.